o Espírito Santo, ele faz como ele quer. Às vezes ele vem na forma de terremoto, às vezes ele vem na forma de um cicio suave. E vamos deixar o Espírito Santo agir nessa noite e nas nossas vidas e nesses dias, conforme ele quer. Amém? E eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e a falar com Deus. O que você tem esperado do Senhor? Qual é a sua expectativa? Eu não digo uma expectativa dessa conferência. Qual é a sua expectativa da sua vida? Salomão, ele fez um pedido ao Senhor. E os ouvidos do Senhor estão abertos nessa noite para ouvir o seu pedido. Fale com Ele agora. Herekana mamachori andalaramachai. Herekana mamais querecanta laramachori andalaramais. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio. O Senhor sonda e conhece nossos corações. A palavra nem chegou nos nossos lábios e o Senhor já sabe. Há algo no coração dos teus filhos, no coração da tua igreja. E que nessa noite nós possamos falar contigo, mas que nós possamos ouvir o Senhor também. Abre os nossos ouvidos espirituais. Traz-nos a sensibilidade, Senhor. Como diz a tua palavra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então eu peço, Espírito Santo de Deus, vá enchendo o coração agora com a calma. Vá nos conectando, Senhor Deus, com a realidade do céu. Que nós possamos estar saindo aqui dessa terra, ainda que estejamos aqui neste lugar. Senhor, nós sabemos que quando entramos na presença do Pai, nós saímos desse mundo natural e entramos no mundo espiritual. Os verdadeiros adoradores que o Senhor procura, adorarão o Senhor em espírito e em verdade. E nós precisamos aprender. Nós precisamos entender o que é andar no espírito. Senhor Deus, nós precisamos entender o que é ouvir a voz do teu Espírito, Senhor Deus. A voz que nos acalma, a voz que nos consola, a voz que nos edifica. Senhor, estamos cansados, Senhor. Cansados de andar na nossa carne. Cansados de sentir com a nossa alma, Senhor. Leva-nos, Senhor Deus, a um novo nível nesses dias. Como a tua palavra diz, se fendesses o céu e descesses. Mas, Senhor, a porta já está aberta, o caminho já foi construído. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Nós temos acesso ao Pai. Assim como Jesus falou com Felipe, você vai ver os céus, uma escada e os anjos subindo e descendo, e é isso que nós queremos ver. A terra totalmente conectada com os céus, principalmente nas nossas vidas que nos chamamos de cristãos. Por isso estamos aqui nesses dias, para sermos despertados, para sermos capacitados, para sermos transformados, para sermos cheios do teu Espírito. Para quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Tudo o que nós precisamos está no Senhor. Que possamos entender, que possamos sentir a urgência do teu coração, a urgência do Espírito, a urgência de nos prepararmos como uma noiva para o Senhor.
que virá nos encontrar, a urgência de pregar o Evangelho, como foi a grande comissão do Senhor para nós. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Senhor, o Senhor realmente está escrevendo cartas nesses dias. Não cartas com tinta humana, não cartas em tábuas de lei, de pedra, mas em nosso coração. E é por isso que estamos aqui. É por isso que o Senhor nos levou a fazer essa conferência Cartas Vivas. Então venha ministrar os nossos corações em todo o tempo, Senhor. Porque o Senhor é um Deus de todo o tempo, o Senhor não é um Deus de púlpito. E também o Senhor não é só um Deus de quarto, o Senhor é um Deus de quarto, o Senhor é um Deus de púlpito, o Senhor é um Deus de dia a dia, o Senhor encontra pessoas em banheiros, o Senhor batiza no Espírito Santo em carros. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus, esse foi o Deus que eu conheci, essa é a voz que eu tenho escutado há 32 anos, a voz que falou para mim: tem uma carta para você, a carta de alguém que escreveu uma carta, mas era uma carta viva do Senhor. Está na hora, Espírito Santo, de clamarmos por uma nova visitação do Senhor. Não simplesmente porque o mover é bom, não simplesmente porque o mover é gostoso, mas porque nós precisamos da Tua presença, Senhor, para ir. Nós precisamos da Tua presença para ficar. Nós precisamos da Tua presença, Senhor Deus, nas nossas casas, como mães, como pais, como esposo, como esposa, como filhos. Nós precisamos da Tua presença. E o Senhor se coloca à nossa disposição. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é o teu clamor. Ser achado. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O Senhor anseia ser achado por nós. Nos perdoa, Senhor, quando não ansiamos procurá-lo. Quando vivemos a nossa vida no dia a dia, Senhor, sem consultar o Senhor. É tempo da Tua igreja se conectar com o Teu Espírito. O Teu Espírito que foi nos dado como penhor, como selo, como consolador, como ajudador, como aquele que nos leva a conhecer a verdade, como aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Acho que essa foi a oração mais longa que eu fiz para iniciar um culto. Glória a Deus. Abra comigo lá em Atos 10, 38. Vamos ler a partir do versículo 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra,
dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. Aqui nós vemos o escritor de Atos falando que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder para alguma coisa. O próprio Senhor Jesus, ele foi ungido. E a palavra diz assim, e ele andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O próprio Jesus, o Filho de Deus, nós sabemos o que a palavra diz, ele se esvaziou e ele veio a essa terra. Ele veio a essa terra e ele viveu a nossa vida. Ele sentiu o que a gente sente. Ele foi tentado com as nossas tentações. E ele precisou, eu ouso dizer isso, do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Deus não fez nada, não faz nada sem o Espírito Santo. O próprio Jesus, ele teve um ministério que só iniciou o ministério dele após o batismo. Onde a palavra de Deus diz que depois dele ser batizado, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre Jesus. O próprio Jesus, quando entrou naquela sinagoga, está lá em Lucas 4, abriu as escrituras, o rolo, acho que não era livro na época, e ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar a liberdade aos cativos, evangelização dos pobres, pôr em liberdade os algemados e anunciar o ano aceitável. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus precisava do Espírito Santo. Será que eu e você temos entendido a necessidade do Espírito Santo nas nossas vidas? Ah, pastora, mas eu tenho o Espírito Santo. Glória a Deus. Você tem o Espírito Santo se você nasceu de novo. Se você não entregou sua vida para Jesus, você pode até achar que você tem o Espírito Santo, mas você não tem o Espírito Santo. Jesus, conversando com Nicodemos, falou para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo. E Nicodemos, com uma mente natural, ele falou assim, que Nicodemos queria saber como que ele alcançava o reino dos céus, E Jesus falou: é necessário você nascer de novo. E ele: mas como que eu posso nascer de novo sendo eu já velho? Porventura eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? E aí o próprio Jesus diz, em João 3, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, com a letra maiúscula, é Espírito, com a letra minúscula. Vamos abrir lá, em João 3. Quero ler com vocês. 3:3. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu de te dizer: importa-vos nascer de novo. É o Espírito quem vivifica. A gente tem o costume, no meio principalmente evangélico, de falar assim: eu quero receber Jesus no meu coração. Glória a Deus, porque é isso mesmo, nós precisamos aceitar o sacrifício dele. Só que Jesus, ele tem um corpo glorificado hoje. Jesus, ele está sentado à destra do Pai hoje. Jesus, a pessoa de Jesus,
Não está no seu coração. Mas o próprio Jesus, eu posso falar que está no seu coração, pela presença do Espírito, porque como ele diz, nós somos um. Eu, o Pai e o Filho, né? Não, Jesus fala, eu e o Pai somos um. E o Espírito Santo é um com eles. Então, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nosso espírito é vivificado e nós nascemos de novo. Isso é uma obra espiritual. Isso é um milagre. Isso é mudar de natureza. Isso é o que a palavra diz. Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. É uma nova criação. É uma criação espiritual. Por isso que, a pastora sempre fala mesmo, tudo é espiritual. Porque nós temos que entender isso. Nós somos seres espirituais. Essa é a nossa essência. Você habita sim num corpo. Você tem uma natureza humana. Você tem uma alma. Mas você é um ser espiritual. A palavra diz que o Espírito Santo, em Romanos 8, testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. É algo que Deus fala no meu e no seu espírito. Nós precisamos entender, se queremos viver a vida que Deus tem para nós, como cartas vivas. Nós precisamos entender que somos seres espirituais. Não somos desse reino mesmo. A nossa pátria é outra. Estamos passando por aqui por um tempo. E não bastasse a gente entender tudo isso que eu estou falando, de você ser selado pelo Espírito, ter nascido de novo. E a gente poder ver na vida de Jesus que o próprio Jesus, ele precisou ser revestido com o Espírito Santo, ser ungido, como a palavra de Deus, com o Espírito Santo e com poder, para poder sim fazer o quê? As obras que o Pai faz, que está no coração do Pai. Lá em João 14, Jesus conversando com os discípulos perguntam, Filipe, se não me engano, mostra-nos o Pai. Filipe? E ele fala assim, você tem andado comigo e até agora você não viu o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque nós fazemos as mesmas obras. Que obras que Jesus fazia nessa terra? O que Jesus fazia quando ele caminhava aqui? Ele levava uma mensagem. Ele carregava uma mensagem. A mensagem do próprio Pai. É tempo de vocês se tornarem meus filhos. De vocês viverem aquilo tudo que eu preparei. Tudo aquilo que eu preparei e que foi entregue a Satanás, porque a gente sabe que Deus criou o homem e a mulher e deu domínio dessa terra. E a palavra nos conta, na tentação de Jesus no deserto, que o próprio Satanás falou para Jesus assim, se me ajoelhado me adorares, eu vou te dar todas essas coisas. Porque a mim me foi entregue. Não foi o Pai que entregou para Jesus. Foi o homem que entregou. Para Jesus não, para Satanás, desculpa. Foi o homem que entregou o domínio dessa terra para Satanás. Mas chegou o tempo onde Jesus veio para devolver o domínio para a igreja. Amém? Você entende isso? Que hoje nós somos a igreja. Aquela que foi chamada para reinar nessa terra. E nós precisamos fazer as obras que o Pai faz. A palavra de Deus diz, Jesus disse lá em João 14, obras maiores vocês vão fazer, porque eu vou para junto do Pai. Nós conseguimos fazer alguma obra sem a presença de Deus? Que obras maiores que seriam essas? Mas se Jesus falou que nós podemos fazer obras maiores, eu e você podemos fazer obras maiores. Quem crê nisso? Agora nós podemos fazer obras maiores se formos revestidos e cheios do Espírito Santo de Deus. O mesmo poder que ungiu a Jesus de Nazaré
É o mesmo poder que está à disposição da igreja. E foi isso que Jesus fez quando estava partindo. Um pouquinho antes, a palavra diz lá em Atos 1, né? Quando ele estava lá no último dia lá com os discípulos. Ele fala assim, vamos abrir lá em em Atos 1. De 4 a 8. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Recebereis poder ao descer sobre vós. Agora eu pergunto, é uma pergunta que eu faço para mim: eu tenho manifestado esse poder? Eu tenho sido uma carta viva? Realmente o Espírito Santo é Ele quem nos confere dons. E os dons, eles são dados conforme apraz ao Espírito. A uns foi dado o dom de revelação, a outros dons de curar, a outros palavras de conhecimento. Mas existe uma porção do Espírito que é dada para cumprir as promessas que estão para todos. Jesus disse em Marcos 16: os que creem em mim falarão novas línguas, expulsarão demônios. Se beberem alguma coisa mortífera, não causará dano algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Isso é um papel de uma carta viva. Me admira quando alguns cristãos chegam para mim e falam que têm medo do diabo. A gente não pode... desprezar as astutas ciladas dele. Nós precisamos, sim, eu não digo temer, mas assim, se precaver. Mas ter medo do diabo? Então uma pessoa que tem medo, ela não sabe o que ela carrega, quem ela carrega. É pelo poder de Deus, é pelo dedo de Deus que nós expulsamos o demônio. Se nós temos medo de Satanás, nós temos dado uma declaração para ele: eu estou na carne mesmo, eu não sei quem eu sou. A igreja precisa saber quem ela é. A igreja precisa começar a tomar a autoridade que tem e ser ousado. Satanás tem feito de tudo para nos paralisar, para nos calar, para nos deixar numa zona de conforto, porque é muito mais confortável. Eu ouvi, por exemplo, a pastora Lucimara falar para mim que está com dor de cabeça, e eu falo assim: nossa, que ruim, né? Dor de cabeça é horrível. Do que eu colocar a mão sobre ela e falar assim: dor de cabeça, eu te repreendo em nome de Jesus. Você não tem autoridade sobre o corpo da minha irmã. É muito mais confortável não falar nada. Sabe por quê? Porque vai que ela não é curada. A igreja entrou numa zona de conforto. Por quê? Porque não anda cheia do Espírito Santo. Porque, pensa você, quando você
era ou novo convertido, ou era épocas que você estava cheio do Espírito Santo, a gente tem ousadia. Você não tem medo de ir e declarar o que Deus quer fazer e pode fazer. E que decidiu fazer através de nós. Homens, mulheres, que vivem num corpo humano. Mas nós precisamos entender que a igreja precisa saber quem ela carrega. Quem nós carregamos, quem nós representamos. A palavra de Deus diz que somos embaixadores. Pensa, o nosso Deus soberano, excelso, grandioso, que tem um reino, constituiu eu e você, embaixadores dele. Nós temos representado o reino dele nessa terra? Jesus nos deu um modelo de oração, né? Que é a base para um cristão. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. Nós precisamos fazer a vontade. A gente delega, né? Deus, seja feita. Eu sempre escuto essa oração assim: seja feita a sua vontade. Então faz a sua vontade. Não, querido, nós vamos fazer a vontade de Deus. Amém? Você entende isso? Agora, a obra do Espírito Santo, para nós sermos cartas vivas, eu poderia falar que ela tem dois enfoques. A primeira é o Espírito Santo, é aquele que nos transforma, é aquele que nos santifica. A palavra diz lá em Romanos 8, que se pelo Espírito mortificarmos o feito da nossa carne, certamente viveremos. Então, a obra de santificação é pelo Espírito. Sabe por que muitas vezes desanimamos? Porque queremos mudar na carne. Porque queremos vencer os nossos pecados na carne. E precisamos buscar o Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo. Porque quando você tiver uma vida cheia do Espírito Santo, você não vai ser nem tentado pela sua carne. Porque você vai estar tão cheio do Espírito Santo, que a sua carne vai estar quietinha, mortificada, no lugar que é para ela ficar, na cruz. Aí se lutamos com o pecado, quer dizer que não temos vivido uma vida cheia do Espírito Santo. Não que não devamos lutar contra o pecado, mas eu quero falar uma coisa para você: lute para ser cheio do Espírito Santo. Porque quando você for cheio do Espírito Santo, você vai ser transformado. Mas eu tenho um temperamento tão difícil, eu sou tão colérica. A hora que eu vejo, eu já estou gritando com os meus filhos. Seja cheio do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é domínio próprio, longo ânimo. O fruto é do Espírito. Não é um fruto. Quando você está cheio do Espírito, o fruto se manifesta. Não é algo, querido, que você vai conseguir alcançar, crescer. Não vai ser assim. Sabe por quê? Porque muitas vezes, eu cheia do Espírito Santo, eu estava bondosa, amorosa, cheia de bom ânimo, de longanimidade, de domínio próprio. E de repente, 6 meses depois, não é 6 meses depois, não, às vezes um dia depois, às vezes algumas horas depois, dependendo. Você deixa a sua carne te dominar. Mas nós fomos chamados para ser cheios do Espírito Santo. E essa é a mensagem que eu quero deixar nessa noite.
Vamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não seremos carta viva dentro da nossa casa, do nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja, se não formos cheios do Espírito Santo. A unção é visível. A unção é visível. Você sabe quando uma pessoa ela carrega uma porção maior do Espírito Santo do que outra. Agora não há acepções de pessoa. Não há acepções. Abra comigo no livro de Efésios 5. Tá legal aqui, eu não estou seguindo nada do que eu escrevi. Glória a Deus. Eu estou olhando aqui e falo assim, meu Deus, onde que eu estou? Não estou. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus, é isso mesmo que eu queria. Sabe, se você fica muito preso, você está preso na carne. Nós não podemos ficar muito presos, não. Efésios 5. Agora preciso achar, tá? Não está anotado aqui, eu preciso achar aqui. 18. 17. Todo mundo achou? Efésios 5, 17. Amém? Então, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Procurai compreender qual é a vontade do Senhor. A resposta está no próximo versículo. Qual é a vontade do Senhor? Vamos lá, vocês leram comigo? Enchermos do Espírito. E enchermos do Espírito é algo que nós devemos fazer e refazer e refazer. Eu estou tomando essa água, falta pouco. Eu preciso encher de novo esse copo. E eu estou literalmente fazendo aquilo que eu estou falando. Eu preciso encher de novo. Os discípulos, eles entenderam isso lá em Atos. No dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu no dia de Pentecostes? Aquele covarde do Pedro, que tinha negado Jesus para uma criada. Aquele desanimado do Pedro, que tinha desistido do ministério dele e tinha voltado a pescar peixe, quando ele tinha o chamado de pescar homens. Aquele homem foi cheio do Espírito Santo. Pegou, se colocou de pé. Eu ia falar, pegou o microfone. Mas se fosse nos dias de hoje, ele ia pegar o microfone. E ele fez um discurso cheio do Espírito Santo. O livro de Atos é o modelo da igreja nossa hoje. A palavra conta. E fulano cheio do Espírito fez isso. E Filipe cheio do Espírito fez aquilo. E Paulo cheio do Espírito, e cheio do Espírito, e cheio do Espírito. E quando eles sentiam que o Espírito Santo, por conta de perseguição, por conta de medo, por conta de ansiedade, por conta de luta, estava deixando, eles estavam se sentindo esvaziados, eles iam e clamavam. Em Atos 4, quando eles começaram, a igreja começou a ser perseguida, ser afrontada. Não pregue mais
nesse nome, não pregue mais nesse nome. Eles tiveram medo, mas a palavra diz que eles de novo se reuniram e entenderam, como o pastor falou hoje. Igreja, nós precisamos entender o poder que temos de nos reunir, o poder que temos de orar junto. Foi feito um desafio de 21 dias para a gente orar e jejuar para essa conferência. Eu não estou aqui para cobrar se você entrou, se você não entrou, se você fez mais ou menos, se não fez, se você furou, não furou, se você desanimou porque ficou com fome, ou então porque você jovem, sua mãe fez uma comida gostosa e eu estava em jejum e de repente naquele dia eu falei, só um pedacinho de um franguinho não vai fazer diferença. Eu não sei, mas nós precisamos entender a importância de ser igreja. Sabe, às vezes a gente entra numa religiosidade e acha que é assim. Não, eu tenho que ir na sala de oração, né? Porque é uma atividade da igreja. Não, queridos. É uma obediência a um princípio. Que quando a igreja está junta em oração, algo no mundo espiritual está acontecendo. Nós precisamos voltar às realidades do mundo espiritual. E é isso que eu quero falar. Eu fico imaginando homens e mulheres, eu não sei se vocês gostam de biografia, mas eu amo biografia de cristão. Principalmente de avivamento, dos despertamentos que tiveram. Onde houve manifestações anormais. Quem já ouviu falar de Jonathan Edwards? Pouca gente. Jonathan Edwards, ele era um pregador que no tempo dele, ele escrevia os sermões, agora me deu um lapso do português. Ele escrevia, e ele ia na frente da igreja, e ele começava a ler. E um belo dia, ele estava num culto, e ele começou a ler o sermão dele. O título do sermão era Pecadores nas mãos de um Deus irado. É esse mesmo o título? É, né? Pecadores na mão dos Deus irado. E ele começou a ler, falando da seriedade de quem é Deus, do temor que devemos ter, da reverência que devemos ter. E de repente, a história conta que chegou uma hora que ele falou assim: nós somos como uma... Lá naquela época, né? Para se aquecer, se tinha lenha e... Oi? Lareira, né? Então, era muito comum. Era uma ilustração para eles muito comum. E ele só lendo, ele falou assim: nós somos como uma aranha. Porque devia ser muito comum, cheio de teia de aranha, as pessoas pegarem a teia e jogar no fogo. Devia ser comum. E ele falou assim: nós somos como uma aranha presa por um fio, a teiazinha dela, né, fininho, na beira do fogo. O mínimo, depois, se vocês quiserem, vocês procurem no Google, porque mostra o sermão dele. Mas eu não vou reproduzir, porque faz tempo que eu li isso. Nós somos como uma aranha, e Deus está nos segurando. E estamos prestes a ser derrubados para o inferno. Quando ele falou isso, se começou um choro na igreja. Um choro, uma convicção de pecado. A história conta que as pessoas agarravam nas pilastras porque elas se sentiam que estavam caindo no inferno. E elas começavam a se arrepender. Você acha que um sermão, por mais bíblico que seja, que tenha sido feito, poderia causar isso? Não. Ali houve um despertamento. Jonathan Edwards, ele foi considerado um dos pilares de um despertamento que houve. Uma manifestação profunda do Espírito Santo. E são vários outros. John Wesley, que levou milhares e milhares de pessoas a conhecer a Jesus. Ele pregava,
Mas de repente ele teve contato com os morávios. Homens, pensa numa turma cheia do Espírito Santo. Eram esses morávios, moravianos. E um dia ele foi numa reunião de oração desses moravianos aí. E a palavra conta que ele teve uma experiência do coração aquecido. Que coração aquecido foi esse? O Espírito Santo começou a pegar ele. E ele, a partir de então, ele foi tão cheio do Espírito Santo que foi um instrumento de Deus para a Inglaterra. Evan Roberts, no país de Gales, foi alguém que não se conformava. Tá certo? Sei lá, achei que meu marido estava falando alguma coisa. Falei, estou falando? Não. O Evan Roberts, no país de Gales, também foi alguém que não se conformou, porque ele queria ver. Existia assim, a sociedade estava horrorosa. Os animais apanhavam tanto. Por que eu estou falando dos animais? Porque quando veio o avivamento através da vida de Evan Roberts, os animais não queriam mais trabalhar, porque as pessoas pararam de bater neles. Eles ficaram tão cheios, teve uma conversão tão genuína que as cadeias ficaram vazias por muitos e muitos anos. Agora foi um homem? Ou foi o clamor de um homem que falou, não dá para viver sem a presença do Espírito Santo? Charles Finney também conta que ele começou a participar de alguns grupos e que ele era amigo do evangelho, né? Gostava, mas ele não era convertido. E ele falava assim, não pode ser só isso. E um dia realmente ele teve um encontro com Deus, ele se converteu, e a palavra conta que ele era uma pessoa inconformada, e ele começou a ter batismos no Espírito Santo. Charles Finney, se você for ler a biografia dele, você vê que ele carregava uma presença, e por onde ele andava, as pessoas caíam de joelho. Porque Charles Finney era alguma coisa? Era alguma coisa? Não, porque ele carregava alguma coisa que impactava as pessoas. Por que você acha que a sombra de Pedro curava? Porque Pedro era alguma coisa? Não, porque aquele Pedro, cheio da presença de Deus, iluminado, face a face, eu acho, com a glória de Deus, né? Quando a luz bate, a sombra de um homem não vai curar, mas ele carregava algo divino e a sombra dele curava. Os lenços de Paulo curavam. E hoje, infelizmente, se faz comércio de lenço ungido, de sabonete ungido, de rosa ungida, baseado nesse texto. Sim. As roupas de Pedro, de Paulo curavam, porque a unção que ele carregava atravessava do corpo dele para aquelas peças, os aventais que diz, né, que as pessoas levavam os aventais. Era a presença, não era os aventais, não era o objeto. O objeto não carrega a presença de Deus. A unção, ela pode até estar, mas por conta da presença de Deus nas pessoas. Por isso que um teclado pode carregar a unção de Deus, mas o teclado em si não vale nada. Por isso que nós não temos uma doutrina de ficar ungindo o objeto. Eu não vou ungir o teclado, porque não adianta o teclado ser ungido e entrar um mundano aqui, sentar aqui. Você acha que a presença de Deus vai fluir? Não. Mas quando alguém, que nem o Rodrigo, e por isso que ele está aqui hoje, eu sou fã do Rodrigo, né? Então aí eu falei, Rodrigo, você é meu amigo, né? Faz tempo que você não toca no culto, toca hoje para mim. Não que os outros não sejam, é que eu tenho liberdade com o Rodrigo, né? Mas quem não sente unção quando vê o Rodrigo tocar? Quem não sente que o Rodrigo começa, pelo menos quando está atrás do teclado, espero que esteja dentro de casa, da casa dele também seja com a mesma unção. Então tá, glória a Deus. Nós precisamos carregar a unção.
Não basta virmos aqui tocar, temos que transbordar. Aquele que tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Você tem sede? Você tem sede? Se você não tiver sede, se você estiver acostumado com a mesmice, eu não sei se foi o Dudu que falou aqui, mesmice, nós não vamos ver Deus nos usar de uma maneira sobrenatural. Ele pode até te usar, querido, porque é promessa. Eu creio, então eu vou pôr a mão no enfermo e vou ser curado. Mas há uma porção maior. E é essa porção que a igreja precisa buscar. É essa porção que eu tenho orado para que essa igreja viva. E precisa de um despertamento. Precisamos entender quem nós carregamos. E eu queria começar a orar agora. Pode ficar no seu lugar mesmo. Para que o Espírito Santo comece a despertar o teu coração. Que você foi chamado para mais, você foi chamado para carregar a presença de Deus. E se nós entendermos isso, e se nós começarmos a buscar isso, Senhor, faz de mim um instrumento do Senhor. Eu não aguento mais entrar na minha escola e ser zombado pelos meus colegas. Eu quero chegar lá, eu quero que as pessoas chorem só de olhar para mim, não porque eu sou alguma coisa, mas porque eu carrego alguma coisa. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar agora. O Senhor tem desafiado a tua igreja a buscar. Nós temos cantado, e glória a Deus por isso, porque essas músicas têm sido criadas debaixo de um mover, Senhor Deus, de um mover de intenso desejo de ver a tua glória, de trazer o céu na terra, Senhor. Mas, Senhor, há um propósito, que entendamos esse propósito, que entendamos que não vale a pena viver se não for para expandir o teu reino, se não for para levar a tua palavra, se não for, Senhor Deus, para ser cartas de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus, desperta a tua igreja. Senhor, esses homens que eu citei já morreram, mas o teu Espírito continua atuando, o mesmo Espírito que estava sobre Pedro, Paulo, John Wesley, Jonathan Edwards, e tantos outros homens de Deus. Senhor, Billy Graham, Senhor Deus, Billy Graham foi considerado, assim como Charles Spurgeon, pregador, grande pregador, mas ele era um grande Deus, e ele manifestava esse grande Deus. Que se a gente começar a entender que nós precisamos do Senhor, da tua presença, da tua glória sobre nós, da tua glória sobre a igreja, a nossa igreja, Senhor Deus, precisa entender, a igreja do Senhor Jesus precisa entender. Hoje vemos, Senhor, tantas pessoas dentro, sentado em cultos e mais cultos, domingo após domingo, vivendo uma vida miserável, vivendo uma vida debaixo de cativeiro, vivendo uma vida debaixo de vício, vivendo uma vida debaixo de enfermidade, aonde o Senhor Jesus diz, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ungiu Jesus com Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e poder para livrar ele da opressão do diabo. A igreja precisa se levantar, mas para isso nós precisamos clamar. O Senhor quer derramar dons, Senhor Deus, sim, mas para que o Senhor vai derramar dons se a igreja não vai entender que é para ela se levantar e ir levar a tua palavra, ir levar, Senhor Deus, a tua presença. Senhor, o Senhor quer sim derramar dons. É o Senhor quem disse que faria isso, Senhor, e nós queremos, mas queremos entender. Então queremos nessa noite, e agora eu queria convidar você a se levantar. Eu sei que o teu coração, pelo menos de muitos, tem esse inconformismo. O Senhor viu cada pessoa que aceitou o desafio hoje de manhã e veio à frente porque desejava ser carta de Cristo. Nós desejamos sim, mas para isso precisamos desejar o Espírito Santo. Desejar o Espírito Santo mais do que qualquer outra coisa. Aquele que foi dado a nós pelo Pai. Jesus, o Senhor disse que não nos deixaria órfãos, nos daria o Espírito Santo. E esse Espírito, ele vem de uma porção nova sobre nós. E nós queremos, nós ansiamos pelo teu agir. Nós ansiamos pelo teu mover. A unção é quem faz diferença. E a unção é a presença do Espírito Santo em nossas vidas.